Vamos lá. Meu nome é Lucas de Adelaide Macedo dos Santos, sou aluno de licenciatura em Geografia FMU. Esse é o estágio da aula de número 1 do terceiro ano do ensino médio. Essa aula é sobre globalização, do fim da Segunda Guerra até o fim da União Soviética. Vamos lá. Bom, essa aula é a primeira aula para abrir esse conceito de conflitos, de atualidades, não só de atualidades, mas saber o contexto histórico de outras civilizações, mas pegando o parâmetro geral de regiões do mundo. Então, é importante a gente saber primeiramente o que é globalização, antes de tudo. A globalização, ela se encaixa numa descrição que ela é um fenômeno no mundo, né? E ela funciona como se fosse um canal. Ela funciona como se fosse um canal de informação, e dessa forma a informação sendo passada, informação sendo gerada, informação sendo distribuída, informação sendo guardada. Então, a globalização é como se fosse um amplificador de informações, comunicação e tudo. Porém, a gente pensar num parâmetro de econômico, ela não se prende só a isso. A globalização, ela envolve questões culturais, envolve arte, envolve política. Então, para a gente entender como começou a globalização, vamos entrar no contexto dessa aula, que é pós Segunda Guerra Mundial. Então, onde se passa o início dessa globalização é justamente na Guerra Fria. Mas a gente parando para pensar, mas a globalização não começou pós-Guerra Fria? Sim, mas dentro da Guerra Fria, a gente tem que entender o que foi essa Guerra Fria para a criação desse fenômeno no mundo, que é a globalização. E como a globalização agiu nesse tempo. Bom, então vamos fazer um parâmetro geral na Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, ela foi uma guerra que estava no poder duas ascensões mundiais de potências, que eram os Estados Unidos da América e a União Russa Socialista Soviética, a União Soviética, a URSS. E essas duas potências, elas foram criadas como potência, deram essa subida aí no player mundial após a Segunda Guerra, justamente porque foram a Rússia, por um lado, foi muito importante na guerra, os Estados Unidos também, mas a Rússia participou por um tempo muito maior do que os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos foi, junto com a Rússia, eles que fecharam a guerra, e a Rússia, de fato, foi a vitoriosa, que chegou em Berlim antes de qualquer outra nação. Então, dentro da Segunda Guerra, essas foram as nações que tiveram um avanço tecnológico muito grande. Então, com as suas ideias, suas ideias de ideologia, suas ideias de política, já eram pré-fabricadas antes da Segunda Guerra e foram implantadas nessa ascensão pós a Segunda Guerra. Então, importante a gente ver que, de um lado, a gente tinha esses Estados Unidos da América capitalista e, do outro lado, a gente tinha essa União Soviética comunista. Então, são lados totalmente opostos. Os Estados Unidos aí vindo de grandes revoluções tecnológicas, industriais, políticas, anos antes a ascensão do Fordismo, com a tecnologia subindo aí, a revolução tecnológica, com o petróleo, com tudo, os Estados Unidos
já colocava essa visão capitalista dentro do seu território e se expandindo para o mundo inteiro. Por outro lado, a União Soviética tinha ali o seu governo comunista, que já perdurava por anos, e tinha a influência de vários países ali em torno, justamente por ser uma potência tão forte. Então, essas duas potências, dentro dessa guerra, foi conhecida justamente como Guerra Fria, por um motivo muito simples, que as duas potências tinham ciência de que se eles começassem uma guerra, os dois lados sairiam perdendo, não só os dois lados, mas o mundo inteiro. Porque o armamento o tamanho do exército que essas duas potências tinham, com uma guerra entre os dois era capaz de destruir o que tivesse no meio. Ali, no caso, o que está no meio deles, no canal direto, seria a Europa, e a Europa já estava destruída. Então, para a Europa, uma guerra dessa, não só para a Europa, mas como o resto do mundo, mas a Europa principalmente, seria o fim do continente. Que a Europa já estava em pedaços, já estava em ruína, com as mortes, com a destruição de cidades, com a destruição de indústrias, de tudo, dentro até de países vitoriosos, países aliados, em países como Inglaterra e França estavam totalmente quebrados por tantos conflitos nesses 6 anos de guerra aí de 39 a 45. Então a gente pega o contexto aí de eles saberem que não podiam se enfrentar, porque sabiam que seria um ponto negativo para os dois. Então, justamente, teve essa denominação de Guerra Fria por conta disso. Com as suas duas visões, capitalistas e comunistas, a ideia da guerra era cada uma das suas potências por sua ideologia e sua influência no máximo de países possíveis para ter esse mundo a favor do seu lado, ter o mundo a favor da sua visão política, da sua visão econômica. Então, era uma questão de influência, tendo países ali que iam aceitar o comunismo, países que iam aceitar o capitalismo, esse modo de vida. E para isso, como eles sabiam que não podiam se enfrentar, essa Guerra Fria, eles se envolviam em tudo quanto era conflito, pequenos conflitos principalmente civis. Então, muitas guerras no mundo inteiro, a gente pode falar na região leste da Ásia, no Oriente Médio, na América do Sul, na África, tudo teve um dedo ali dessas duas potências, porque elas, através da influência dentro dessas guerras, da ajuda a algum lado, que provavelmente algum lado favorecia mais o seu, então eles se envolviam nessa guerra de alguma forma. Sempre você via uma ajuda ali, uma arma que era dos americanos, uma arma que era dos soviéticos, um soldado que foi enviado ali, sempre tinha um dedo dessas duas potências em praticamente todos os conflitos que ocorreram nesse período da Guerra Fria. Então a gente pode chamar, um termo que ficou conhecido dentro desse contexto, é chamado as guerras por procuração. Então justamente eles fazem isso de se envolver nas guerras civis, nas guerras dos outros países, era como eles denominavam guerra por procuração. Então eles caçavam essas guerras. Então essa guerra ela entrou num parâmetro envolvendo aí a globalização, o que seria mais para frente, o que influenciou foi a evolução dentro dessa guerra. Então, a disputa desses dois países eram principalmente disputas de sistema, disputas de tecnologia e disputas de equipamentos bélicos. Essas três disputas foram muito importantes dentro do contexto dessa guerra. E o perigo da guerra nuclear durante esse tempo era sempre iminente, porque o mundo já tinha conhecido o poder de uma bomba atômica, de uma bomba nuclear, no Japão, que foi atacada a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então,
o que o mundo já conhecia como essa bomba atômica criada, até o momento ali só os Estados Unidos que tinham esse poder de fogo, o mundo já sabia que a qualquer momento podia ter esse, essa guerra nuclear, que você imagina a devastação que foi nessas duas cidades do Japão, imagina em uma escala global, em uma escala continental, a destruição que seria com uma quantidade maior de bombas. Então, o risco era eminente. Até por muitas vezes, os próprios países que eram influenciados até o momento ali por essas potências, eles torciam para não acontecer isso. Tipo, eles sabiam que eles iam apoiar um lado ou iam ter apoio, mas eles torciam muito para não acontecer isso, porque se o país estivesse perto, se o país estivesse no meio, tivesse uma região estratégica, provavelmente esse país seria devastado. Então, até na visão dos próprios países era complicado. Bom, com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha, que foi um país muito importante na Segunda Guerra, né? Ele foi dividido, até o momento ele estava dividido em 4 partes, que era entre Estados Unidos, União Soviética, obviamente, e França e Inglaterra. Então, a partir desse momento aí, a Alemanha estava ali no centro, e Berlim, que ficava na parte oriental, mais próximo à Rússia, era dividido também em 2. Então, Berlim era uma cidade importantíssima para essa guerra. Foi uma cidade importantíssima. Então, vários países estavam, pós a guerra, vários países estavam sendo ocupados pela União Soviética. Países como República Tcheca, como Polônia, países que estavam próximos ali, que eram vistos como fantoches, ou satélites da União Soviética. Era simplesmente países que neles tinham, pós a guerra, se já não tinham antes, mas era um governo socialista, comunista, e apoiados pela União Soviética e como fantoches, digamos, sendo um pouco controlados. Então, a Europa estava com muita influência da União Soviética, porque praticamente a parte leste toda dela se tinha uma influência ou já eram países que pertenciam à União Soviética. Então, a Inglaterra, que foi um país aliado na Segunda Guerra, criou até um plano de invadir esses países para expulsar os soviéticos e os governos comunistas, mas esse plano nunca saiu do papel porque até a Inglaterra, que era um país ali forte, tinha medo da União Soviética, do que ela poderia causar com uma invasão dessa ou como ela interpretaria. Então, esse plano nunca saiu do papel. Então, após isso, ocorreu muitas influências, como em países como o Vietnã e a Coreia, que eram países que, após a queda do Japão, eles eram dominados ou foram invadidos pelo Japão. Então, esses países, quando acabou-se a guerra, a Coreia só era um, o Vietnã só era um, se dividiram entre ocidental e oriental, entre comunistas e capitalistas. Então, a Europa, né, e os Estados Unidos, ele fez como se fosse para ganhar uns pontos. Ele fez uma coisa chamada Plano Marshall. Esse Plano Marshall era uma ajuda financeira para Europa, para países da Europa Ocidental, justamente para esses países não caírem no comunismo. Então eles falavam, ó, vou dar uma grana aqui, vou te ajudar financeiramente, sei que você está quebrado, para você justamente não cair na política comunista. Então, foi um plano assim, e justamente para os Estados Unidos também ter amizade com esses países e implantar sua influência ali. Porém, a União Soviética
teve a mesma ideia e fez isso com os países que ele tinha influência. Então, foi a mesma coisa, só que com um nome diferente. É... Bom, então aquela história das potências sempre se envolverem num conflito era justamente o que estava acontecendo no mundo. Assim como eu falei da Coreia e do Vietnã, os países eles tinham as potências elas sempre se moviam em um dos lados, seus lados que eram no caso do seu interesse. Então teve não só dentro desses países da Ásia, mas teve países pelo mundo inteiro que eles estavam se envolvendo, defendendo seus lados. Então aí a gente tinha ainda no comecinho a gente tinha uma certa disputa, como eu disse, no armamento, nas tecnologias. Então, na frente, os Estados Unidos estavam até 53, ou até 50, não, até 48. Os Estados Unidos era o único país no mundo que tinha um poder atômico. Um ano seguinte, 49, a União Soviética criou o seu arsenal atômico. Até que em 52, os Estados Unidos criam as suas bombas de hidrogênio, que eram 1000 vezes maiores do que a bomba atômica. E, um ano seguinte, a União Soviética fez o mesmo. Então, teve muita espionagem dentro dos dois lados. Então, às vezes era por espionagem ou por de ficar sabendo de você. A Rússia, a União Soviética, no caso, eles investiam muito em armamento para a criação de novos. Então, assim que os Estados Unidos criavam, não de imediato que eles iam revidar, mas eles já tinham provavelmente um projeto com aquilo e só aparece como uma resposta em um certo momento. Então, a partir do momento que um fazia uma coisa, o outro fazia, um fazia uma coisa, o outro fazia, só estava ficando mais claro que esses países não podiam se enfrentar, porque eles estavam criando armas gigantescas, armas de destruição em massa que ia fazer estrago no mundo. Então, em 53, teve a morte de Stalin. E, em 53, os governantes que vieram depois de Stalin até demonizavam o que ele fez, as atrocidades que ele fez. Então, até a própria União Soviética teve esse sentimento ruim com esse ditador. Bom, nessa fase da guerra, estavam aparecendo muitos países, de um lado, influenciados por uma ideologia que era difícil de se acreditar que estava acontecendo. Já existia a Revolução Comunista em Cuba. Cuba após a Revolução, se tornou um grande aliado da União Soviética, e Cuba era simplesmente um país que estava ali na cola dos Estados Unidos. Então, Cuba se tornou um ponto muito estratégico para de certa forma, um ponto inicial para a guerra, porque se os Estados Unidos atacassem Cuba ou Cuba atacasse os Estados Unidos, era um afronto à União Soviética, ou a União Soviética entendendo que começou a guerra. Então, Cuba era um forte aliado ali próximo aos Estados Unidos, tão próximo quanto os Estados Unidos tinha a Itália, tinha a Turquia, países que estavam bem próximos da União Soviética. Então, a partir de Cuba ficou, digamos que mais nivelado esse conflito. Então, com isso, os Estados Unidos estavam criando várias corporações de segurança
foi o caso da CIA, espionagem e de avanços tecnológicos. Então, do lado dos Estados Unidos foi a CIA, do lado da União Soviética foi a famosa KGB. Então, quebrando um pouco essa questão, tinha uma outra questão muito importante dentro dessa guerra, que foi a corrida espacial. Então, até o que influenciou um pouco a tecnologia para existir essa corrida espacial foi justamente a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, eles tinham muitos projetos avançadíssimos para a época, que os Estados Unidos na época nem sonhava, que a União Soviética nem sonhava que podia existir, assim como alguns mísseis ou alguns projetos de foguetes que poderiam ir muito longe mesmo. Então era uma tecnologia muito avançada que os nazistas fizeram. Até a gente tem um pensamento que se os parâmetros da guerra fossem outro, a gente teria uma bandeira nazista na Lua, em vez de uma bandeira americana. Então, a partir do que eles encontraram na Alemanha, a gente viu que poderia ser totalmente um parâmetro diferente. A ideologia nazista podia estar no mundo inteiro, mas isso é uma outra discussão. Mas então, dentro desse contexto da corrida espacial, a União Soviética e os Estados Unidos usaram a seu favor esses recursos que eles acharam. Então, eles pegaram esses recursos e evoluíram. Então, teve alguns avanços consideráveis que foram determinantes para essa corrida espacial. Quem saiu primeiro nessa corrida foi a União Soviética. A União Soviética lançou 3 fatores inéditos na humanidade. Ele lançou um animal, a cadela Laila, na Lua, lançou um satélite e um homem. Então esses 3 fatores foram inéditos para a humanidade. Os Estados Unidos ficou muito puto com isso e começou a investir muito nessa corrida espacial, o que levou os Estados Unidos a chegar até a Lua, que foi digamos que a vitória da corrida espacial foi justamente isso. Então, os Estados Unidos, ele ganha a corrida espacial através disso, através justamente dessa chegada à Lua. Tem muita gente que até hoje não acredita, muitos países, muitos até governos, mas de fato os Estados Unidos ganhou essa guerra espacial com a chegada do homem até a Lua. Bom, continuando, a partir daí de alguns anos mais para frente, apareceram alguns países que adotaram uma política de não apoiar nenhum lado. Eram países que não apoiavam um lado, não apoiavam nenhum e queriam ter o direito de não se envolver de nenhuma forma. Então, teve alguns países dentro da Ásia, dentro da África, que ficaram neutros, sem nenhuma influência disso. E esses países, querendo ou não, eles tiveram algumas desavenças com essas potências por serem, às vezes, países importantes que de certa forma, poderiam ajudar algum lado dessa guerra. Então, a partir desse momento, tiveram muitos testes no mundo todo com essas bombas, justamente na intenção de mostrar um para o outro o seu poder de fogo. Então, a gente tinha muito teste acontecendo em países de influência ou até mesmo dentro dos próprios países, dentro das potências, testes de bombas que um ficava sabendo por comunicação justamente o que um estava fazendo para ser como uma exibição.
ainda nesse contexto de ser uma guerra só amostral. Então, a partir disso, é, começou a rolar um medo maior com o teste dessas bombas, até em países que eram testadas essas bombas. Então, estava encaminhando para um momento da guerra que que o mundo estava com muito medo de realmente ter essa guerra nuclear. Então, a China, ela, dentro desse contexto da guerra, ela aparece como comunista. Porém, a China, uns anos atrás, ela queria dar um salto econômico e industrial que não foi possível justamente por esse comunismo soviético. Eles se davam muito bem. Porém, com a mudança do governo chinês, algumas outras questões, a China não viu com bons olhos, mas a União Soviética teve essa divisão. Tanto que uma guerra muito importante desse contexto foi a Guerra do Afeganistão, que teve a ajuda da China com os mujahidins, que foram os guerrilheiros. Então, a China mudou um pouco de lado nessa guerra. Uma outra questão muito importante dentro dela foi os mísseis em Cuba e os mísseis na Turquia. Os Estados Unidos começou a armar mísseis na Itália e na Turquia, apontados para a União Soviética, e Cuba fez o mesmo. Porém, em Cuba foi muito complicada a situação, porque os Estados Unidos quase começou verdadeiramente uma guerra ali. Se os Estados Unidos tivesse começado por um motivo bobo ou alguma coisa assim, com certeza ia ter começado a guerra nuclear. Então, começou a ter uma comunicação maior entre esses dois países a partir desses mísseis implantados. Então, teve uma comunicação, acordos para justamente eles darem uma freada nos armamentos. Então, teve um acordo entre os dois para entrar nesse contexto de dar uma amenizada, porque o caso de Cuba foi quase o início dessa guerra. Então apareceram algumas questões dentro da guerra, algumas questões bestas, como o boicote de Olimpíadas, de um lado dos Estados Unidos e seus aliados fazendo boicote em Olimpíadas. Na próxima edição que teve, na seguinte, foi a vez da Rússia. Então ficava muito claro o que estava acontecendo no mundo. E as pessoas estavam muito incomodadas com isso. Bom, até que já estava uma guerra que foi, como eu disse, foi muito importante ali para a União Soviética, que foi a Guerra do Afeganistão, que o Afeganistão era um país, no caso, socialista e queria sair os guerrilheiros estavam lutando para sair desse socialismo, no caso, nessa Guerra Santa. Então, em 89, mais ou menos, que é de fato quando a União Soviética sai, em 88, mais ou menos ela sai ali do Afeganistão, é quando a União Soviética já está se deteriorando. Então, em 89, muitos países que eram satélites deixam de ser satélites para se tornarem países independentes. Então, países como Ucrânia, países como a República Tcheca, próximos ali a Bielorrússia, Bósnia, alguns países ali do leste, que eram como esses satélites, esses fantoches, eles, dentro deles, ainda mesmo com o governo socialista, estava tendo eleições para partidos que não eram socialistas. Então, esses países, mesmo estando na União Soviética, às vezes eles já tinham governos capitalistas. Então, a União Soviética estava perdendo muito poder por causa dessa mudança de governo nesses países. Ela estava se deteriorando. Ela foi muito afetada com a guerra do Afeganistão na questão financeira, porque ela gastou muito para partir para cima do Afeganistão. E o Afeganistão, os guerrilheiros, estavam tendo muita ajuda dos países ocidentais. Então, essa guerra foi verdadeiramente para cansar a União Soviética. E foi o que conseguiu. Então,
esses países tiveram essa separação, e em 91, de fato, muitos consideram aí que foi a queda da União Soviética. Então, vários países se desfizeram da União Soviética, e a União Soviética se tornou apenas Rússia. Aí você pensa, nossa, então a União Soviética deve ter ficado totalmente deteriorada. Sim, mas a União Soviética ainda tinha um território do cacete. Tipo assim, ela tava... A União Soviética era gigantesca com a junção desses países em questão territorial. O território que a União Soviética tinha com a junção desses países era maior do que a América do Norte, era maior do que Estados Unidos e Canadá juntos. Então, era muito território que eles tinham. Então, com esse desgaste acabou, de fato, a União Soviética, e com o fim dela teve chega aí no contexto final da nossa aula. Então, vamos entrar de volta para a globalização. O que a globalização influenciou dentro dessa guerra, dentro desse processo? Dentro disso, ela acarretou questões como internet, surgiu nela. Questões como revolução tecnológica, criação da ONU. Então, a globalização, ela entra como uma certa liberdade para alguns países, porque países principalmente que eram do domínio da União Soviética, não sei se vocês sabem, mas dentro desse governo, as pessoas não tinham liberdade muitas vezes para ter informações do exterior. Então, eles tinham, por exemplo, canais locais, rádios locais, que só mostravam ali o que o governo queria, porque de fato era ditadura. Então, os governos soviéticos nesse país eram ditaduras, longe de coisas pacíficas, coisas bem repressoras. Então, eles não tinham uma liberdade de imprensa, liberdade, tudo que uma ditadura proíbe. Então, teve o simples fato de muitas pessoas que nasceram nessa época, dentro desses países, de não conhecer coisas que a gente conhece com facilidade hoje, por exemplo, culturas de outros países, por exemplo. Hoje a gente sabe, por exemplo, que na Irlanda, a maior festa lá é, por exemplo, o dia de São Patrício, eles se vestem de verde, tem a questão do santo, a questão da floresta. Isso é uma cultura que a gente conhece de outro país. Eles não conheciam, tipo, nada, 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 nada. Era totalmente fechado. A circulação de pessoas eram totalmente, digamos que, ambientes como cúpulas. Isso na questão socialista. Então, o mundo capitalista ocidental já era visto de outra forma. Era não num parâmetro como é hoje, mas era visto de outra forma. Então, o conhecimento de cultura, principalmente, é um grande fator que a gente pode levar em consideração de que a globalização acarretou dentro desse contexto. E o contexto da tecnologia, contexto da corrida espacial, contexto armamentista, infelizmente, mas entrou nessa questão da globalização, porque, querendo ou não, foi um papel dela também, a partir da criação disso, criação desses armamentos, criação desse poder nuclear, que proporcionou para outros países também terem esse direito. E também a gente pode pegar a questão da China, que tentou tanto se industrializar, entrar com seu potencial para o que ela queria. A globalização está aí também, dentro dessa questão da China que hoje a gente vê como um país que, né, tem influência em tantos países no mundo. É um país com um comércio gigantesco, um país com a economia totalmente avançada, com recursos avançados, se dá a esse período da Guerra Fria. Então, a gente pode ver que a globalização, a Guerra Fria trouxe esses pontos positivos, principalmente nessa questão da internet, da avancalação.
de alavancar a globalização e a revolução tecnológica. Então, esses pontos positivos da Guerra Fria têm totalmente a ver com a globalização e como ela se deu dentro desse contexto, dentro desse período aí de 50 anos, mais ou menos, de guerra. Quase 50 anos, mais ou menos, de guerra. Então, essa é a aula, próxima aula, e a gente vai continuar falando sobre o que vem depois, sobre a ordem mundial, mas dentro desse contexto da Guerra Fria, da globalização, no parâmetro pós-Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, a globalização foi isso, dentro desse período. Bom, então essa foi a aula, espero que tenham gostado. É isso.